Olá, aqui estamos para continuarmos com a leitura do livro de Salmos e assim como Deus tem falado, hoje não vai ser diferente. Ele vai continuar falando aos nossos corações no nome de Jesus. Pai, pedimos ao Senhor, fale conosco, Senhor. Revela-nos o teu querer, a tua vontade, pois precisamos, Deus, da revelação do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 73. O título dele diz assim: A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Aí ele inicia assim: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Aparentemente, quando nós olhamos a vida de algumas pessoas que nossa visão, nosso pensamento julga, porque nós temos um pensamento julgador, mesmo sem querer. Temos um pensamento, uma mente que ela julga antecipadamente. E muitas vezes nós olhamos para aquele que dizemos ser ímpio, porque quem está dizendo somos nós. Nós não conhecemos o coração, a vida, o proceder. Mas muitas vezes nós olhamos e dizemos, mas o ímpio não busca o Senhor, ele não vai à igreja, e ele tem a prosperidade que eu não tenho. Mas logo no início a gente vê que ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, ou seja, verdadeiramente Deus é bom para com seu povo. E aí ele fala, para com os limpos de coração. Deus, ele é bom, verdadeiramente bom para os limpos de coração. Eu e você temos que aprender com Jesus a não julgar as pessoas pelo que nós estamos olhando, pelo que nós estamos vendo. O fato de ir à igreja ou não diz que aquela pessoa não é uma pessoa limpa de coração. O fato de eu olhar uma pessoa a qual ela não tem o mesmo hábito que eu em relação a Deus, não me dá o direito de dizer que ela é um ímpio. Por quê? Porque os meus olhos, eles se enganam. Eu conheço uma pessoa quando eu convivo com ela. Aí eu posso dizer que eu conheço essa pessoa. Porque muitas vezes eu olho uma pessoa e só o fato dela não ir à igreja, de eu não ver ela lendo a Bíblia, eu julgo como um ímpio. Mas eu e você, nós não conhecemos o particular daquela pessoa com Deus. Porque a palavra de Deus diz verdadeiramente Deus é bom. Deus é bom o tempo inteiro. E aí ele fala, e para com Israel, para com os limpos de coração. Então, se eu olho uma pessoa e ela é próspera,
Eu não devo dizer, mas por que o ímpio tem e eu não? Eu devo meditar no que diz a palavra. Deus, ele é bom o tempo inteiro. E a palavra de Deus diz que ele é bom para os limpos de coração. Não é aquele que mostra o que faz, não é aquele que diz o que faz, não é aquele que eu vejo todos os dias ir para a igreja ou coisa parecida. Isso chama religião. Nós devemos prestar atenção no que Deus diz para nós. O texto continua assim: não se achem em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Aqui, né, uma pessoa ela está descrevendo alguém. O salmista Davi, ele está descrevendo alguém. Alguém que talvez ele viu, alguém que talvez ele presenciou fazendo aquilo. Aqui nós podemos entender que se ele viu, conviveu com essa pessoa, a soberba é algo que não agrada a Deus. Se aquela pessoa ela faz algo que não agrada a Deus, com certeza ela não é limpa de coração. E sabemos que o inimigo ele engana as pessoas, ele dá e depois ele toma. Ele dá com uma mão e depois ele toma com as duas, que é para te dar uma rasteira, que é para te derrubar de uma única vez. Então nós precisamos entender. Eu não posso ter um pré-julgamento de uma pessoa a qual eu não conheço, não convivi. Isso eu não posso fazer. Mas aqui o salmista Davi, ele relata para mim e para você o que ele viu. O que ele presenciou, a soberba, a arrogância, né, a maneira de tratar. Ou seja, como que uma pessoa que trata outra dessa maneira consegue tudo isso? Eu preciso observar, porque eu não posso julgar, porque eu não posso dizer o que eu não vi, mas também eu preciso principalmente vigiar. Porque quando eu fico olhando para o outro, eu esqueço de mim. E se eu esquecer de mim, por algum momento, eu estou deixando de cumprir os mandamentos. Porque a palavra de Deus, ela diz para mim e para você, amará a Deus sobre todas as coisas. Amará teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar o meu próximo mais do que eu me amo. A partir disso, eu preciso entender que eu não posso julgar, também não posso ficar observando demais. Porque se eu observar demais, eu corro o risco de deixar de me olhar. E quando eu deixo de me olhar, eu posso cair. Porque se eu estiver olhando para o outro e não estiver olhando para mim, o risco da minha queda é muito maior. Ele continua: ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e água de copo cheio se lhe espremem. E dizem: como o sabes, Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Será que Deus sabe? Sabe. Ele sabe de tudo. Eis que estes são ímpios e todos viam, estão sempre em segurança. E se lhe aumentam as riquezas, na verdade, que em vão tenho
purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Aqui ele diz que ele ficou perturbado quando ele viu aquela prosperidade, quando ele viu a maneira com que aquelas pessoas tratavam aqueles que estavam à sua volta, mas entenda que eu preciso me preocupar com o que Deus diz de mim, não o que as pessoas dizem. Eu preciso me conformar, me contentar diante de Deus com o que Ele está me proporcionando agora e ter a certeza de que Ele tem o melhor para mim. E a partir do momento que eu tenho essa convicção de que Deus Ele tem o melhor para mim, eu preciso entender que Ele tem o melhor para mim no momento certo, na hora certa. Aí ele continua, até que entrei no santuário de Deus, então entendi, o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lança em destruição. Quando ele entrou na presença de Deus e Deus abriu os olhos dele, quando ele pediu para Deus abrir os olhos dele, ele entendeu. Verdadeiramente Deus é bom, com os puros e limpos de coração. Os que são puros e limpos de coração terão prosperidade, terão muitas bênçãos. O inimigo vai enganar muitos, dando falsas riquezas. E nós não podemos ficar observando, porque se nós observarmos, podemos ter o risco de escorregar, de cair. Porque se olharmos para o outro, iremos esquecer de nós mesmos e saímos do mandamento. A partir do momento que pedimos para Deus abrir os nossos olhos, nós vamos nos contentar com aquilo que Deus está nos proporcionando. Por quê? Porque é Ele que nos dá o sustento. Ele que nos alimenta, Ele que nos protege, Ele que nos guia, Ele que nos guarda, Ele que sacia as necessidades que nós temos a cada dia. Aí ele continua. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Deus, Ele não é um Deus de aparência. Ele não olha com os olhos naturais o exterior. Ele olha o interior. E quando Ele olha o interior, Ele já diz se é bom ou não. Se aquilo é ou não é. Nós olhamos só com o olho exterior, mas Deus não. Ele olha o que está dentro. E Ele vê se é eterno ou se é passageiro. O que é eterno é Ele que coloca. E o que é passageiro, quando chegar no grande dia, tudo será destruído. E para onde vai? Para onde vai aqueles que não buscaram ao Senhor? Para onde vai aqueles que ficaram buscando seus próprios interesses, suas próprias riquezas, seus próprios benefícios e não fizeram nada para Deus? Para onde vão? Essa é a reflexão que Deus quer que eu e você faça neste momento de leitura. Aí ele continua. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas no meu rim. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia estou de contínua contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guia-me com os teus conselhos e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E não terá não, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem,
Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Deus quer que eu e você nos aproxime dele, busque a ele para anunciarmos a obra dele. Porque quando ele entendeu que aqueles que não buscam a Deus, aqueles que se afastam de Deus, aqueles que deixam a obra de Deus sem ser feita, aqueles que dizem, não, agora eu vou depois, deixa eu primeiro comprar meu carro, minha casa, construir isso, construir aquilo. Esses que fazem isso, eles não estão fazendo a obra. Eles não estão crendo, eles não estão ajudando outros a crerem. Entenda que tudo que nós fazemos, nós vamos ter uma recompensa eterna de Deus. E o que nós não estamos fazendo? Não teremos. É isso que Deus quer que eu e você entenda. Faça a obra de Deus. Faça com que outras pessoas creiam no Senhor. Faça com que outras pessoas creiam em Deus e façam a obra de Deus. E a nossa recompensa será eterna no céu. No nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigado por me ensinar que eu não devo ficar olhando a prosperidade do outro. Também não devo julgar o outro. Oh, Deus, obrigada. Obrigado por abrir os nossos olhos, por nos dar um entendimento. Aqui, Pai, nós tomamos posse do entendimento do Senhor. Aqui nós compreendemos o que queres de nós, Pai. O Senhor quer que façamos a obra do Senhor, sem olhar à nossa volta, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos protege, que nos guarda, que nos guia, que nos conduz. E nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo, obrigada por ser o nosso sustento. Nos ajude, nos auxilie para que cada dia possamos olhar à frente e não olhar a prosperidade dos que estão à nossa volta, mas fazer a obra do Senhor no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.